Você está ouvindo o Lawyer to Lawyer, as melhores práticas de gestão, inovação e tecnologia no direito. Meu nome é Gabriel Magalhães, bem-vindo ao Lawyer to Lawyer. Olá, advogado, olá, advogada, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Lawyer to Lawyer da Freelaw. Eu sou o Gabriel Magalhães e é um prazer estar aqui participando com vocês novamente no episódio 101 do Lawyer to Lawyer. Tenho o prazer de receber aqui hoje o Vinícius Marques, da EasyJur, uma empresa que eu admiro bastante. Hoje a gente vai falar de gestão jurídica, softwares jurídicos e como que você pode otimizar o trabalho na advocacia. O Vinícius Marques, né, primeira curiosidade que eu não sabia, fiquei sabendo aqui antes de bater um papo com ele, ele já foi 2 vezes medalhista mundial de jiu-jitsu. Então eu quero muito curioso para saber, poxa, por que o Vinícius escolheu o direito para revolucionar o mercado, como que ele sai do jiu-jitsu, vem para o mundo de tecnologia, como que foi isso na vida dele. E na EasyJur, né, que eu acho que é o assunto principal aqui de hoje, para quem ainda não conhece a EasyJur, eu recomendo muito que vocês se cadastrem, conheçam, um dos softwares mais modernos do mercado. Eles estão mudando a forma que os advogados trabalham no dia a dia, né? E a EasyJur é uma empresa voltada ao desenvolvimento de soluções baseadas em inteligência artificial e também em software jurídico para escritório de advocacia. O Vinícius ele é especialista em metodologias ágeis, tecnologias que empresas como Google e Facebook utilizam no dia a dia. Ele já liderou o time de desenvolvimento do algoritmo de análise preditiva por aprendizado de máquina da EasyJur. Tô doido para entender mais desse algoritmo, viu, Vinícius? Trabalhou já também lá no Google for Startups, que é uma das iniciativas mais consolidadas para impulsionar empresas de tecnologia no mercado. E ele já carregou mais de 600 projetos de gestão jurídica 4.0 para advogados e advogadas de todo o Brasil. Vinícius, poxa, que legal que você topou o convite, fiquei super feliz. É um prazer aqui estar te conhecendo. Obrigadão, viu? Eu que agradeço, Gabriel. É uma oportunidade muito bacana de receber esse convite aí de vocês. Eu também já acompanhava o trabalho de vocês, acho muito legal o conteúdo, a abordagem, né? E é um prazer aqui poder estar aqui e compartilhar um pouquinho da nossa história. Obrigado, Vinícius. Conta um pouquinho aí do jiu-jitsu, como é que saiu do jiu-jitsu, por que o direito, como que foi isso na sua história? Tá, começando assim pelo jiu-jitsu, eu sou praticante de jiu-jitsu tem um pouquinho mais de 10 anos, né? Então é um esporte que eu procurei alguns anos atrás, né? E eu trago isso comigo até hoje e que me trouxe muitos ensinamentos para minha vida, né? Hoje eu sou faixa preta de jiu-jitsu, já dei aula de jiu-jitsu também para crianças, né? E tenho todas as certificações da minha academia também, que é a Alliance, né? Alliance, né? Que é uma academia de jiu-jitsu, uma escola de jiu-jitsu, na verdade, né? A gente traz um conceito um pouco diferente e que me preparou muito, eu acho, para estar aqui hoje, e já participei de alguns campeonatos também, já fui 2 vezes medalhista mundial de jiu-jitsu também, e acho que eu trago isso no meu DNA, né? Essa sede, essa fome por desafios. Eu acabei trazendo isso do jiu-jitsu para a minha realidade pessoal e profissional, né? Então, essa é um pouquinho da minha história no esporte, no jiu-jitsu, né? E que está naturalmente intrínseca, ligada ao meu ser como um todo, assim, né? E que reflete muito nos meus negócios, na minha personalidade também, né? E eu acho que dita também um pouco dos resultados e do sucesso que a gente tem tido aqui na EasyJur, nos meus negócios, né? E na minha vida como um todo, né? E falando um pouquinho mais sobre a EasyJur e por que, né, de eu ter entrado nesse cenário aí do mundo jurídico, apesar de não ser advogado, meu background é na área de tecnologia, né? Então eu tinha uma software house antes da EasyJur, eu trabalhava com desenvolvimento de software, mas o meu ingresso assim na área jurídica foi de uma situação bastante inóspita, assim, né? Eu sou filho de mãe solteira, fui criado mais pela minha avó, minha mãe trabalhava o dia todo, mas o meu dia a dia era com a minha avó. E de família bastante humilde, e um dos principais sonhos, eu acho, assim, de quem vem da periferia, o primeiro é ter a carteira assinada, e o segundo é ter a casa própria. E a casa própria, minha família, a gente tinha conseguido. E mais ou menos ali em meados de 2000
2014, a casa que a minha família morava foi parar num processo na justiça. A gente já morava, já tinha pago quase que 100% do imóvel, mas a incorporadora, a empreendedora, a construtora, né, que vendeu o imóvel para a gente, vendeu o mesmo imóvel para várias pessoas diferentes. Isso inevitavelmente foi parar na justiça. E aí minha mãe contratou um advogado, né, para atuar no processo e tal. E em 2015, acabou que a gente foi surpreendido com um oficial de justiça com uma ordem de despejo na porta de casa, né? Minha mãe que atendeu esse oficial e me ligou desesperada. E aí eu fui ver o que aconteceu, né? O advogado tinha perdido um prazo, foi revel, o processo transitou em julgado e não avisou para a gente. E a gente foi surpreendido com essa ordem de despejo. Eu levei, então, o processo para o meu advogado da minha software house, e que na ocasião ele era presidente da OAB da minha cidade, né, de Uberaba, aqui em Minas, e ele falou, olha, realmente, não vai ter mais o que fazer nesse processo. Vocês vão ter que entregar um imóvel e vai habilitar um crédito para vocês receberem de volta o que vocês já pagaram nesse processo. E não teve jeito, a gente teve mais 2 dias para poder entregar o imóvel, né? Então foi uma situação assim muito ruim, né? Foi uma experiência muito ruim. E aí eu fui tentar entender, mas por que isso aconteceu? Se a gente já tinha pago quase que 100% do imóvel, já tinha cerca de 10 anos que a gente morava nesse imóvel também. Por que isso aconteceu? Olha, o advogado perdeu um prazo, né? Mas o que era um prazo? Eu fui tentar entender o que era um prazo no processo, uma publicação, uma intimação, né? E aí eu falei, pois é, mas e aqui no seu escritório? Como é que você faz para isso não acontecer? Ele falou, olha, aqui no escritório realmente isso é algo bem sensível para a gente, né? E a gente controla na famosa planilha do Word, né? O advogado costuma falar muito que utiliza a planilha no Word, e e-mail e agenda de papel. Era muito post-it, muita pasta na mesa dele, eu sempre via muito isso quando eu ia lá para poder fazer algum atendimento junto com ele, para alguma demanda que eu tinha na minha software house. Eu falei, cara, mas não tem nenhuma solução no mercado para resolver esse problema, algum software, alguma coisa? Olha, Vinícius, realmente tem. A gente já tentou implementar aqui no escritório, mas a gente não confia, é muito burocrático e a gente não conseguiu implementar. E a gente faz muito artesanal hoje. E eu fiquei inconformado, né, com aquela realidade, porque eu vinha da área de tecnologia, trabalhava com desenvolvimento de software, de website, loja virtual, né, sistemas de gestão em outras verticais, e de não ter alguma coisa mais tecnológica para poder ajudar o advogado e fazer com que, se aquilo aconteceu comigo, eu comecei a imaginar o que pode estar acontecendo com outras pessoas. Como que eu fiquei inconformado, né, de ver aquilo acontecendo com a minha família, que poderia estar acontecendo com várias outras pessoas, né? Então, eu fui pesquisar, entender o que tinha no mercado, softwares, soluções para esse tipo de problema, né? E foi onde que eu me deparei, né, ali em meados de 2015, que tinha uma deficiência muito grande, né, de tecnologia mais sofisticada, mais rebuscada para a área jurídica, né? E que ainda tinha muita solução on-premise, né, in-house, e que era difícil de ter alguma coisa unânime. E aí eu falei, cara, eu vou desenvolver uma solução, eu vou fazer com que outras pessoas não passem por aquilo que eu passei, né? Então, eu fiquei inconformado com aquela situação. Foi então que eu comecei a desenvolver uma solução para isso. Uns 3 meses depois, eu já soltei uma versão beta gratuita, né? Desde o início, a gente teve. Eu sempre quis fazer um modelo de negócio como um freemium, né? E com o conceito de Lean Startup, eu comecei a desenvolver, pegando feedback de advogados, de alguns usuários, e fui acelerando esse desenvolvimento, né? E ali em 2016, meados de 2016, a OAB de Minas viu o projeto, gostou do projeto e eu assinei o primeiro contrato para lançar o software gratuito para toda Minas Gerais, né? E aí foi quando eu passei a finalizar os meus jobs que eu tinha em paralelo na software house e a me dedicar exclusivamente ao que hoje é o EasyJur. Nesse lançamento ali em 2016, em um mês, a gente tinha 5 mil advogados utilizando a plataforma.
que na época até era outro nome, né? Chamava iTurn na época, né? E aí, depois, hoje que em 2019 que a gente fez um reposicionamento da marca, né, do produto, e a gente passou a se chamar Exijur, né? E aí foi assim que tudo começou, né? E a partir de um problema pessoal que eu tive, eu acabei entrando nesse cenário, nessa atmosfera aí do jurídico. Legal, do jiu-jitsu pro direito, bacana demais a história. Você já tá sabendo, já é quase um advogado aqui, né? Porque já tá trânsito em julgado, já tá com os termos aí todos na ponta da liga, muito tempo no mercado, a gente vai acostumando, né? Já vai começando a conversar um pouco de juridiquês. Realmente, em muitos casos, às vezes as pessoas, ou até os próprios advogados, clientes nossos aqui, acham que eu realmente sou advogado, mas não sou, né? Mas invariavelmente eu tive que acabar entendendo desse assunto, né? Entender como que funciona e já por ser CEO, no meu próprio negócio também, eu acho que o jurídico ele é muito estratégico, principalmente no consultivo, no que impacta o negócio. Então, eu tenho que entender também como administrador, como gestor aqui no meu negócio, de como que funciona a regra do jogo, né, aqui no Brasil. Uhum. Então, naturalmente, é algo que eu gosto muito, me apaixonei por essa área, apesar de não ser advogado por formação, é algo que eu sou apaixonado por estar atuando aí nessa área também. Muito legal, Vinícius. E, assim, eu gosto muito da sua fala, assim, nesse sentido, porque a gente prega muito isso aqui no Lawyer to Lawyer, né? Às vezes a gente acha que o advogado pós-graduado, o advogado tem mestrado, o advogado tem doutorado, ele vai ser melhor? Será? Talvez sim. Mas muitas vezes o que impede que a gente entregue serviço com qualidade, com agilidade, é a gestão amadora, né? É a falta de Sem dúvida. controle. Eu vejo que tem escritório que ele tá, assim, advogado tá pagando incêndio todo dia. E eu até entendo o argumento que eu escuto muitas vezes, de que, poxa, é pressão, é difícil, tem prazo, coisa urgente, é difícil a advocacia. Eu entendo, mas com uma gestão amadora é muito mais difícil. E talvez a causa da falta de qualidade de um escritório, ela tá, aliás, no meu ponto de vista, né, ela está muito mais ligada à má gestão do que à qualidade técnica, porque ainda que eu não seja o advogado mais especialista do mundo, se eu tiver um bom sistema de gestão, um bom sistema de delegação, eu encontro pessoas melhores do que eu em algumas áreas, eu crio um bom procedimento de revisão e as coisas vão sair bem. O que você pensa sobre isso? Eu acho sem dúvida, né? Eu acho que é uma questão meio que cultural do brasileiro, do profissional, né? O advogado mesmo na sua própria formação, né? Ele não vê muito isso. Ele vê muita parte técnica do trabalho, mas a hora que um advogado jovem, recém-formado, que acabou de pegar o AB dele, ele vai abrir, ele quer ingressar na carreira com o próprio escritório. Cara, ele não sabe o que é ter uma empresa, né? Então, ele não consegue ver o escritório de advocacia como uma empresa como qualquer outra, né? E se você não tem essa consciência de emergir da superfície, né? E olhar de maneira estratégica para o escritório como business, como um negócio, você não consegue diferenciar o que é urgente do que é importante. Se você não tem um modelo de gestão, ele precede a ferramenta, a solução, o próprio exijur, né? Então, não é a ferramenta, a solução que vai te guiar como que você vai fazer a gestão, e sim ao contrário. É a gestão que vai ser determinante para entender qual a melhor ferramenta para poder administrar o seu negócio, que no caso é um escritório de advocacia, né? E quando é o que eu falo, às vezes a gente tem um nível de evolução, que é quando a gente sabe que a gente sabe alguma coisa, quando a gente sabe que não sabe alguma coisa e quando a gente não sabe que não sabe alguma coisa. E eu acho que o advogado, assim como várias outras profissões, ele acaba ficando muito ali nessa parte das coisas que ele não sabe, que ele não sabe, entendeu? Então, eu acho que essa realidade é uma questão de uma mudança de mindset, é trazer um mindset de crescimento e muito mais trabalhar esse mindset do que propriamente trazer alguma outra solução milagrosa, vamos dizer assim, né, que faça mágica por si só. E é o que os advogados, às vezes, eles esperam. Então, essa gestão da expectativa, ela é muito importante, porque a ferramenta, uma solução,
por si só, na sua essência, não vai resolver o problema se você não tem um bom design de gestão, boas práticas de gestão, né? Então, acho que isso está muito mais ligado à capacitação desse mindset do advogado como um empresário, como um empreendedor, e de olhar para o escritório de advocacia como um business como um todo. Vinícius, assim, dentro disso que você traz, né? Até que ponto, porque assim, existem vários softwares jurídicos no mercado aí hoje, né? E tem muito escritório que utiliza software, às vezes está com uma Ferrari na mão e não aproveita nada. Sem dúvidas. Até que ponto isso é culpa do software que é ruim, que eu escuto muito disso, e eu fico incomodado com várias interfaces de vários softwares, eu acho que você também deve ficar. Até que ponto que a culpa é do software, até que ponto que a culpa é da gestão, assim, a Exijuva faz milagre para alguém? Como que é, assim, mais ou menos isso? Assim? O que você pensa sobre isso, sobre a pessoa contratar um software e não usar ele, não conseguir absorver o máximo? Sim, eu acho que, na verdade, eu acho que o primeiro passo para a sua pergunta é a gente eliminar as verdades absolutas. Nem sempre vai ser somente o advogado, nem sempre vai ser somente o software. Às vezes vai ser um pouquinho das duas coisas. Né? Então, vendo isso, já atuando agora em mais quase 800 projetos de implantação de software, o que eu vejo que é um pouco dessa questão dessa maturidade de gestão do advogado como empreendedor, como gestão dentro do escritório, principalmente porque se você não mede, você não tem controle, entendeu? E aí o advogado, naturalmente, por ter esse gap da área de gestão, ele não sabe o que ele precisa medir. Né? E aí, na hora que ele vai escolher um software, ele não entendendo quais são os requisitos indispensáveis para a advocacia dele, ele às vezes acaba adotando uma solução que não tem uma aderência tão grande para o modelo de gestão dele, uma vez que ele já não tem um modelo de gestão, né? Então é o que eu falo, para quem não sabe para onde quer ir, qualquer lugar serve, né? Então eu acho que entender, como você falou, às vezes ele tem uma Ferrari, mas não sabe utilizar. Mas talvez uma analogia até um pouco mais esdrúxula, de uma certa forma, é de entender qual é o meu escritório, numa analogia para que eu vou fazer uma viagem, por exemplo. Cara, eu quero viajar para a Itália. Primeiro ponto é entender onde que eu estou. E quais são os meios que eu posso utilizar para chegar na Itália? Por exemplo, eu posso ir de avião, eu posso ir de navio. Como que eu vou? Eu quero ir de carro. Cara, de carro vai ser meio difícil, entendeu? Vai ficar quadrado, não encaixa, entendeu? Então, o design do modelo de gestão do escritório, ele é determinante para escolher uma boa ferramenta, né? E se manter atualizado, tanto nas boas práticas de gestão e evoluir essa maturidade de gestão do administrador do escritório, né? E o software também acompanhar essa evolução. Então, se você pega um software que hoje ele é aderente para você, mas que é muito mutante, né? O modelo de gestão, as coisas que vai avançando, né, dentro da parte tecnológica também e da forma de advogar no Brasil, né, com as questões dos tribunais eletrônicos, né? Então, isso vai trazendo novos desafios e novas necessidades e novos problemas. Às vezes resolve alguns problemas, mas trazem outros problemas. E fazer conciliar que o software, daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 3 anos, ele continue aderente para solucionar esses novos desafios, eu acho que é algo determinante. Que aí, mais uma vez, aqui na Exijura, a gente tem a mentalidade de desenvolvimento ágil, são entregas contínuas, a gente trabalha com Scrum, com Kanban, para a gente construir o Exijura a 4 mãos. Então, a gente ouve muito quais são as dores do advogado, não só hoje, mas dá para ele a confiança que ele vai contratar para resolver esse problema hoje, mas se amanhã ele tem um novo problema, a gente está aqui para escutar ele e ajudar de maneira hands-on, a quatro mãos mesmo, encontrar novas soluções e continuar evoluindo a nossa solução, o EasyJur. Né? Então, é always beta, né? A gente é sempre um beta, a gente está sempre em desenvolvimento e essa flexibilidade, a velocidade de acompanhar isso e de ditar tendências como a gente tem feito, eu acho que é um dos diferenciais na hora do advogado escolher qual que é o software ou uma solução para determinado
determinado modelo de gestão que ele tem ali dentro do planejamento estratégico dele. O Vinícius, e assim, para você, todo advogado precisa de um software? Assim, até que ponto eu preciso? Às vezes eu estou sozinho, sou um escritório pequeno. Quando é o momento que eu sei que eu preciso de um software? Ou se você acha que é obrigatório, acho que todo mundo deveria usar. E quando eu vou escolher, como que eu escolho, né? Se eu vou de avião, se eu vou de carro, se eu vou de trem, como que a gente escolhe mais ou menos ali o software? O que que a gente deve levar em conta? Eu acho assim que todo advogado precisa de ter uma solução. Só que ele vai precisar vai se diferenciar do que é must have e good have. Você pega, por exemplo, todos os advogados têm a necessidade de controlar as despesas, os honorários, os processos, os prazos. A diferença vai ser o perfil da advocacia, se é um escritório full service, se é um escritório mais boutique, se é um escritório de volume, se é um escritório mais contencioso ou mais consultivo, né? Então, esse perfil de atuação, esse posicionamento da advocacia, ele vai ser determinante para entender o que é must have e o que é good have. Né? Então, nesse caso, partindo dessa premissa, você pega um escritório que tem ali 20 advogados e trabalha com contencioso de volume, que tem lá 2.000, 3.000 processos, ele não consegue sobreviver sem ter um software de gestão. Então, o software de gestão ele vai eliminar ali as atividades repetitivas, aquilo que é o que muita gente me pergunta, assim, você acha que a tecnologia vai tomar o lugar do advogado? Acho que isso nunca vai acontecer. Eu acho que é o contrário. Eu acho que o advogado tomou o lugar da tecnologia fazendo coisas que a tecnologia poderia estar resolvendo essas atividades mais burocráticas, manuais e repetitivas. E aí, se você já pega um outro escritório, um advogado autônomo que trabalha ele, mais um estagiário, ou no máximo um ou dois outros sócios complementares intra-áreas, assim, né? Esse cara, se ele não tiver um software de gestão, ele consegue sobreviver? Ele até consegue sobreviver. Ele vai ter dificuldade de crescer a advocacia dele, porque ele não vai conseguir medir, ter os controles e conseguir acelerar o negócio dele como qualquer outro, entendeu? Porque acaba tendo muita fricção, deixa muita ponta solta, né? E aí, invariavelmente, ele até vai conseguir, né, andar com a vida dele, mas se ele quiser crescer, ele não vai conseguir sem ter um bom controle, uma boa gestão. E, naturalmente, ele vai precisar de uma ferramenta para conseguir executar essa boa gestão, né? Legal, Vinícius. Conta um pouquinho para a gente aí, um pouco mais sobre a Exijur, assim, conta um pouco da solução. Acho que tem muita gente curiosa, muita gente já conhece, né? Já estão consolidados aí no mercado, mas qual que é o tipo de cliente ideal para vocês, para a Exijur, assim, como que... Contar um pouco das funcionalidades, né? Eu acho legal. Uma coisa que eu gosto muito em vocês é que vocês são uma solução para pequenos, né? Não só para pequenos, mas que democratiza um pouco. É uma das coisas que me incomodou muito quando eu comecei na Freeló, é que eu via muita solução para as grandes bancas, para escritório de marca e tal, e pouco aqui para o dia a dia do advogado, e foi como a gente quis se posicionar aqui na Freeló, acho que vocês também, mas conta um pouquinho aí para quem quiser saber mais as funcionalidades, o que vocês ajudam, o que vocês entregam, diferenciais, acho que vai ser legal. Legal. Assim, como eu te disse, né, no início, até hoje a gente não abre mão de ter um modelo de negócio freemium, né? Então, hoje a gente tem mais de 60 mil advogados, 60 mil usuários. Mas desses, a maioria utiliza uma versão que é a versão do que a gente chama de convênio. A gente faz um convênio com as seccionais da OAB, né? E disponibiliza uma versão do Exijur totalmente gratuita. O que a gente quer é empoderar esse advogado jovem, que tem uma advocacia menor, que dificilmente ele tem o acesso e o capital para poder investir em ferramentas e tecnologia de ponta, como essas grandes bancas possuem. Né? Então, como que o Exijur pode levar ferramentas e soluções mais sofisticadas, com inteligência artificial, para esse advogado pequeno? Democratizar o acesso a essa tecnologia e mudar, de fato, o status quo da forma desse advogado pequeno realizar o seu trabalho do dia a dia, que ele consiga ter essa competitividade com essas grandes bancas, entendeu? E ter um preço justo a ferramentas e soluções sofisticadas como é o Exijur hoje.
Por isso que o nosso modelo de negócio, ele é um modelo freemium. Então, a gente tem outros planos, né? A gente tem um plano premium, um plano enterprise, que é um plano mais intermediário, e um plano growth, que aí vai dependendo do tamanho da advocacia, das necessidades, né? E as funcionalidades vão sendo específicas para cada um desses estágios. E o que a gente aprendeu muito nesses últimos meses, nesse último ano, sim, é que o Exijur ele tem muita aderência também para aquele escritório que tem ali de 15 a 80 advogados. Então, a gente tem clientes aqui que tem 100 advogados na banca, mas a nossa base da pirâmide, vamos dizer assim, são esses escritórios menores mesmo de fato, né? Que aí eles têm ali o acesso a essa versão gratuita. Mas, entretanto, esse escritório que ele já começa a ir crescendo, que ele vai saindo ali de 3 advogados, 5, ele já entra numa versão premium com funcionalidades mais específicas, porque à medida que ele vai crescendo, ele vai tendo necessidade de utilizar algumas features, algumas funcionalidades mais específicas, porque vai aparecendo novos desafios, né? Então, hoje a gente democratiza muito esse acesso, mas a gente atende desde um advogado autônomo, com uma versão específica para ele, um stack de ferramentas voltado para a realidade dele, e a gente atende também hoje bancas com 100 advogados, né? Com um verdadeiro one-stop shop, que aí já é o Exijur mais completo, muito mais avançado, que integra toda a gestão do escritório de ponta a ponta, desde a parte estratégica, tática e operacional, seja ela contencioso, seja ela consultivo, seja um escritório full service, um escritório de volume, né, um escritório boutique especializado em alguma área. Porque a nossa metodologia de trabalho foi de trazer uma solução flexível. Porque às vezes você pega alguma solução no mercado, algum outro software jurídico, que ele é muito bom na parte do contencioso. Aí você pega algum outro que... aí esse mesmo software, por exemplo, a parte financeira ele já não é tão bom, ele já peca. Então é difícil você ter hoje uma ferramenta completa, pensada de ponta a ponta, que tenha uma inteligência por trás, que seja flat, mais intuitivo para o advogado. Que ele não tenha que fazer um MBA, uma pós-graduação para aprender a utilizar a solução, né? Que ela seja mais fluida, ela seja mais intuitiva mesmo de fato. E é isso que o Exijur traz. Então, a gente foi a primeira solução e a única até hoje ainda a desenvolver o Legal CRM, que é um CRM baseado em metodologia Kanban, metodologia ágil, pensado especificamente para o advogado. Então, você vê aí algumas ferramentas como o Trello, né, por exemplo, que são utilizadas para fazer um pipeline comercial ou para fazer a gestão de projetos consultivos. O Exijur não, o Exijur já pensou nisso. Né? Aquele escritório que ele tem um contencioso, controle de processos que precisa ser bastante avançado, se ele principalmente trabalha com empresa, vai precisar de muitos relatórios. Você pega um outro escritório que trabalha mais com pessoa física, ele vai precisar de outras coisas, entendeu? Então, a depender da realidade, do modelo de negócio do escritório em si, é como que a gente vai parametrizar o Exijur. Então, ele é muito flexível e moldável, porque a gente trabalha com essa mentalidade ágil mesmo, de fato, e de ser um verdadeiro one-stop shop. Realizar a gestão para o escritório de ponta a ponta, tanto do jurídico contencioso, consultivo, financeiro, estratégico, a estrutura organizacional também dentro do escritório, vai trazer um empoderamento, um engajamento também da equipe, um sentido de meritocracia também, de entrega de resultado, né? Motivar muito esse intraempreendedorismo também dentro do escritório, por meio de uma metodologia de gamification também, que o Exijur traz isso, né? Então, a gente pensa muito o escritório como empresa. O desenvolvimento das pessoas é muito foco do que a gente entrega e a gente utiliza o Exijur como uma ferramenta para cuidar desse crescimento e controlar, né, a direção do negócio como um todo, né? Poxa, muito, muito legal, Vinícius. Já falei com você aqui antes do episódio, falei durante, mas admiro muito o trabalho de vocês, é bem bacana. Acho que a gente precisa disso, né? Acho que a gestão, eu acredito muito nisso, né? Eu acho que a gente fala muito de algumas palavras à moda, né? Blockchain, Lawtech, Legaltech, mas muitas vezes é a gestão, é essa palavra simples e básica, que ela vai aproximar o advogado do seu cliente, que vai até ajudar, né, a resolver problemas maiores, porque a gente está aqui trazendo uma solução para um advogado que vai atender melhor o seu cliente, e aí o acesso à justiça fica mais fácil no país. Então, eu acho muito bacana. Eu acho que se a gente desenvolve isso, a gente melhora muito, né, Vinícius?
Sem dúvida alguma, né? E o que a gente vê é que, às vezes, o advogado, ele procura muito, falando de inteligência artificial, de machine learning, de jurimetria, quando isso são termos muito genéricos. E o que a gente vê hoje ainda é muita ponta do iceberg, sabe? É muita espuma, muita fumaça. Você não vê alguma coisa concreta que entrega uma solução que resolva um problema real, entendeu? Então, às vezes, é até uma utopia, né? O que o advogado busca como uma solução mágica de resolver todos os problemas dele, quando, na verdade, o básico, muitas vezes bem feito, é o que vai te diferenciar para você se destacar e conseguir alcançar o que você busca, né, para a sua própria advocacia. É igual no jiu-jitsu, né? Uma analogia aqui do jiu-jitsu. Às vezes você sabe fazer diversos, vamos dizer assim, no popular, golpes dentro do jiu-jitsu. Mas na hora do campeonato, você vai fazer N coisas? Não, você vai fazer o que você é bom. Aquilo que você é muito bom, você vai aplicar aquilo, porque você sabe que dificilmente vai ter alguém melhor que você para fazer aquilo. E o advogado, muitas das vezes, ele não tem muito esse pensamento, ele quer fazer muita coisa e acaba não fazendo nada. Então, o foco, ele é indispensável. E o foco é a capacidade de falar não para várias outras coisas e resolver aquilo que pode te matar. E diferenciar o que é urgente do que é importante, né? Se tudo é urgente, nada é urgente nem importante, você está sempre apagando incêndio. E você não consegue emergir e olhar de uma maneira mais estratégica para cuidar de tudo aquilo que te afasta do teu foco de uma maneira mais consciente, né? Isso é meio que do ser humano. O ser humano, às vezes, ele acaba tomando muitas atitudes e decisões que, invariavelmente, afastam do que ele realmente quer. Porque a gente age muito no emocional, né? No automático, né? 5%, 10% talvez das nossas atitudes são guiadas de maneira consciente. A gente pensa de fato naquilo, que é quando a gente age utilizando um pouco mais a razão, né? E aí eu acho que isso naturalmente acaba refletindo nos negócios e nos escritórios de advocacia não são diferentes. Entenda o seu maior problema, de posse do seu maior problema, busca solução. Seu maior problema é gestão, vá lá, comece a navegar, entender qual que é o maior gargalo de verdade, é no atendimento, é na recepção, é financeiro, e aí a partir disso você começa a buscar soluções, fica mais fácil. Então, poxa, eu quero conseguir cliente, vai focar em conseguir cliente, daqui a pouco você se preocupa, às vezes não está no momento de você já querer algo tão avançado em gestão, você não precisa de comprar um carro tão bom ainda para você nesse momento, né? Acho legal. Exato, exato. Muitas das vezes, às vezes, o advogado ele quer utilizar uma ferramenta de jurimetria e ele não tem nem sequer uma base de dados dos clientes dos seus processos fidedigna. Tá vendo? Está muito distante, entendeu? O ponto de partida do ponto de chegada está muito distante. E aí você começa com aquela expectativa tão alta, você vai cansar muito rápido e você vai desistir e muitas das vezes vai colocar a culpa na solução, na ferramenta que não funciona. Então é necessário ter muita resiliência e ter uma gestão dessa expectativa e ter um pouco mais clareza do ponto de largada, do ponto de partida e onde a gente quer chegar. E de ter essa consciência que isso vai ser um caminho, isso vai ser um desenvolvimento contínuo, que é muito importante a gente dividir isso em etapas, em um passinho de cada vez. Não é uma corrida de 100 metros de velocidade, é uma maratona, entendeu? De 40 quilômetros que você vai fazer ela durante muito tempo. Então, às vezes você não tem esse controle dessa expectativa e esse pé no chão, entendeu? Você vai ficar procurando algo que não encaixa, né? Algo que naturalmente você vai estar dando muito tiro e sem ter muito bem já mapeado ou localizado aquilo onde você quer chegar, né? E aí, mais uma vez, é o que eu disse, né? Se você não sabe para onde você quer ir, qualquer lugar serve, né? Então, é importante você saber onde você quer chegar e estudar qual a melhor forma de você chegar lá, né? E falar não para tudo aquilo que te afasta do seu objetivo principal. Muito bom, Vinícius. Vamos fechar aqui em grande estilo. Vamos voltar lá para a pergunta inicial do episódio de hoje, né? Gestão jurídica e softwares jurídicos. Como otimizar o trabalho na advocacia? Recados finais, Vinícius. Bom, fazendo aí um review aí de tudo que a gente falou, né? Eu acho que o mercado de software jurídico ele está amadurecendo muito. A gente vê aí uma espécie de uma bolha também de muitas startups, muitas soluções surgindo.
Então, eu acho que vai amadurecer, vai evoluir muito mais do que a gente já tem hoje, né? Nós aqui do lado da EasyJuros, nós temos ditado muita tendência, desenvolvido metodologias e tecnologia para poder trazer essa realidade para o escritório de advocacia, para o advogado, e empoderar mesmo, de fato, esse advogado e fazer com que ele se destaque no mercado. Então, a gente vive hoje um cenário com mais de 1.200.000 advogados no Brasil, sem contar a quantidade de bacharéis, né? E eu acho que tem lugar para todo mundo, mas aquele advogado que conseguir conciliar a utilização de um bom software jurídico e pensar de maneira estratégica na sua advocacia, eu acho que é esse que vai ter o destaque, é esse que vai ter essa aproximação com o cliente, é esse que vai cada vez mais ser necessário que ele utilize tecnologia para eliminar essas coisas repetitivas, manuais, que tomam muito tempo e, de fato, impulsionar o capital intelectual do advogado. Principalmente conhecendo muito mais do negócio dos clientes, entendendo muito mais de mercado, de business, entendeu? Eu acho que você ter o software jurídico, ele vai poder dar condição para o advogado olhar para isso e se preparar para esse futuro, né? E é o que a gente fala, o futuro é agora. Se a gente, às vezes a gente tem medo, uma resistência de trocar de software, de implementar um software, é difícil mesmo. E essa escolha não vai ser fácil. E quem falou que seria, né? Mas fazer a escolha correta e contar como um parceiro de software é indispensável para conseguir ter o sucesso. Mas entender que o software por si só ele não vai resolver. É 50-50. Depende de 50% do escritório, dos sócios principalmente, porque é top-down, é uma questão cultural para replicar isso para a equipe dentro do escritório também, e cuidar do projeto como um todo. Contar com profissionais capacitados, que já têm um track record, que consigam, de fato, te entregar aquilo que se busca, né? Para não precisar fazer um rollback. Imagina, você gastar um tempo todo para implementar um software, fazer ali toda uma virada e ter que fazer um rollback e voltar para a realidade antiga. Imagina a frustração. Né? Então, a escolha do software ideal, o levantamento de requisito é determinante para conseguir conciliar a melhor solução com o direcionamento estratégico de sucesso que o advogado e os sócios buscam para a advocacia. Eu acho que isso que é software jurídico e modelo de gestão. Né? Eu acho que são indispensáveis para conseguir trilhar aí esse caminho aí de sucesso para a advocacia. Valeu demais. Fechamos aqui o nosso episódio. Não é todo dia que eu recebo um campeão mundial, não, né? Então, uma honra grande. Eu sou muito competitivo, adoro esporte, então muito legal isso, Vinícius. Foi um prazer o papo, gostei bastante. Agradeço a todos os colegas advogados novamente pela presença. Se está consumindo esse conteúdo agora, marca lá a gente, lá o @freelaw.org, marca a EasyJur também, para que a gente entenda lá que vocês estão gostando do conteúdo. Compartilha com outros colegas advogados. O Vinícius trouxe agora no final um ponto muito importante, né? Às vezes você não é o tomador de decisão do seu escritório, você pode ter adorado a EasyJur, você pode ter adorado a Freelaw e outra solução, mas se a gente não envolver todo mundo nisso, é difícil que a gente consiga ter resultado. Então, compartilha esse conteúdo com outras pessoas, porque você tem dois desafios. Você tem que aprender a coisa e depois você ainda tem que convencer a pessoa que isso é importante. É melhor que a gente comece a aprender junto. Eu acredito muito nisso. E na próxima semana a gente volta, né? Mais um Lawyer to Lawyer, episódio 102. Estamos começando aqui. Daqui a pouco a gente chega lá no 200. Obrigadão, viu, Vinícius? Fechou, muito obrigado aí, Gabriel, obrigado a todos aí, e mais uma vez gostaria de parabenizar aí pelo movimento que vocês têm feito aí, com um conteúdo muito rico, trazendo aí stakeholders aí desse ecossistema para contribuir aí com o avanço aí dessa revolução aí da advocacia. E o que a Freelaw faz também, que é uma espécie de um legal as a service, né? Eu acho que é algo do futuro, né? É trazer ali um know-how e fomentar de fato aí essa oxigenação aí do mercado aí, gerando oportunidade para todo mundo. Obrigado, Vinícius. Pessoal, o link da EasyJur para vocês conhecerem mais está aqui na descrição do conteúdo. Clica lá, conheça, experimenta as coisas. Acho que é uma coisa que a gente sempre está trazendo. Experimenta, não sabe se é bom? Vai lá, experimenta, testa, seja aberto. É assim que a gente vai melhorando. E a gente percebe, tanto com o Vinícius quanto outros empreendedores que a gente trouxe aqui, que isso é comum, né? A gente também fala muito isso. A gente constrói as coisas a quatro mãos. Então, confia lá no empreendedor. O Vinícius está vivendo esse problema aí há 6 anos, Vinícius, 5? Tem 5 anos. 5 anos. Tem 5 anos que ele respira gestão.
Poxa, Sim. ele talvez ele já pensou em algumas coisas que você ainda não pensou, né? Eu acho que a gente Sem começar a dúvida, ter sem isso. dúvida. A gente mesmo assim, o EasyJure ele tem uma versão, um período de teste, tem o trial, pode testar, é totalmente gratuito também. Em alguns casos a gente tem o teste guiado também, que conta com a nossa equipe de Customer Success, né, de consultores especializados, advogados também, em muitos dos casos que a gente tem aqui, para te ajudar a desenhar nesse período de teste também qual a melhor configuração dentro do EasyJure para alcançar aquilo que você te despertou para poder procurar uma solução, né? E do nosso lado aqui também, a gente utiliza muito controle de gestão. A gente saiu antes da pandemia, por exemplo, ali no início de 2020, de uma equipe de 12 pessoas, a gente está indo agora para 50 pessoas. Imagina esse crescimento em um ano apenas. Sem gestão, você não consegue fazer isso. Vai soltar peça no meio da viagem, no meio do caminho o tempo todo. Então, ter esse controle, ter a gestão, contar com boas soluções, testar soluções, se dar essa oportunidade, eu acho que é o primeiro passo para conseguir sair dessa bolha, sair do casulo ali e procurar realmente se destacar e ter uma gestão de alta performance. Obrigado, Vinícius. Obrigado, Ziju. Agradeço a todos os colegas ouvintes. A gente se vê novamente na próxima quarta. Compartilhe esse conteúdo com outro colega advogado, que esse conteúdo vai gerar muito valor para ele também. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Um abraço.